colegas aí dos demais estados. O nosso tema hoje faz parte do livro Temas e Problemas Elementares, mas foi incluído no programa do exame de acesso ao Profimate apenas esse ano. Deve ser por alguma razão, não? Ou seja, espero que no exame de acesso haja alguma questão explorando probabilidade, mas o que a gente está interessado aqui em discutir hoje é a introdução desse conceito no ensino fundamental. Então, o exame de acesso do Profimate, os temas, são temas que são basicamente do ensino fundamental, tá? E probabilidade entra aí nesse conjunto de temas. Então, já tem algum tempo, né, que probabilidade figura nos parâmetros curriculares para o ensino fundamental, e, às vezes, um tanto timidamente, aparece também nos livros didáticos aí do ensino fundamental. E essa é uma tendência que não é só brasileira, é uma tendência mundial, e que reflete aí a importância em que o uso de probabilidade da sua irmã, a estatística, tem no mundo das aplicações de hoje em dia. Então, aquela introdução de probabilidade quase que como uma desculpa para resolver problemas de contagem apenas lá no final do ensino médio, não basta. Não? Você tem que começar a desenvolver a intuição nesse assunto mais cedo, né, para que as pessoas tenham realmente condição de usar com proveito conteúdos ligados à probabilidade. Então, basicamente, né, o que os parâmetros curriculares e outras orientações dizem, né, é que quais são os objetivos a serem alcançados no ensino aqui de probabilidade no fundamental. Então, a primeira coisa, tá, é calcular a probabilidade simples. E esse simples aqui probabilidades que possam ser calculadas como uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Quer dizer, e para que isso faça sentido, você tem que estar dentro de um modelo equiprovável. Tá? Então, essencialmente, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Mas é completamente inútil você ensinar o aluno a fazer esse tipo de conta, tá? Se você não diz para ele para que serve você resolver um problema e chegar que uma probabilidade é igual a 9 sobre 17. Tá? Então, o que significa você chegar, tá, a um valor de probabilidade? Tá? Então, tão importante quanto saber calcular probabilidades é interpretar e aplicar probabilidades. Fazer alguma coisa com isso, quer dizer, dar ao aluno uma primeira ideia, tá, de quão importante probabilidade e estatística em todas as aplicações como instrumento de tomada de decisão, entre você escolher entre diversas situações de maneira informada, tá, e que vão desde entender quais são as chances aí de um tratamento que você está fazendo ser bem sucedido, tá, quanto passam
pela probabilidade de você ganhar numa loteria em que você jogue, tá? E chegam lá a entender essas probabilidades do seu time ser rebaixado aí no final do ano. Não? Eu tenho certeza que alguns torcedores aqui presentes já estão preocupados aí com essa última situação. Tá? Então, e principalmente nesse último quesito, né, as coisas são normalmente muito falhas, tá? Em todo o ensino básico. No ensino médio não é diferente. Quer dizer, a probabilidade, como eu disse, no ensino médio aparece focando a aplicação de combinatória, quase que uma desculpa para resolver problemas de combinatória, tá? Mas sem pedir que o aluno use isso para tomar uma decisão, para escolher uma situação que é mais ou menos provável. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, deixa eu começar aqui com um exemplo bem simples. Então, Pedro e mais 9 amigos vão disputar uma corrida em que os 3 primeiros ganham uma medalha. E a pergunta é: qual é a probabilidade de que Pedro seja premiado? Entenderam a situação? 10 amiguinhos vão disputar uma corrida, né? Os 3 primeiros ganham medalha. Eu quero saber qual é a probabilidade de que Pedro seja premiado. Qual a resposta? Então, nós vamos querer olhar isso aqui como uma razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Então, o que a gente vai observar, tá, é a colocação em que o Pedro chega. Tá? Então, na verdade, a gente poderia observar aí as colocações de todos os candidatos. É uma outra maneira de resolver o problema, mais complicada, mas a gente pode focar a atenção no Pedro. Então, quais são as possíveis colocações aí para o Pedro? De primeiro, tá, ao 10º, né? Então, são 10 possibilidades, e ele ganha medalha quando ele chega ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira posição. Portanto, são 3 casos favoráveis. Tá? Logo, essa probabilidade é 3/10. Ok? Por que vocês acham que eu escolhi esse exemplo para fazer aqui? Bom, tem uma coisa que eu quero focar, é que você consegue fazer problemas de probabilidade sem que você tenha que saber muita contagem. Tá? O mais importante não está em resolver problema de contagem, está na modelagem. Tá? Então, esse aqui é um problema bem simplesinho, porque a contagem é muito simples. Essa foi uma das razões. Mas tem uma segunda razão mais forte. Alguém sabe por que eu escolhi esse exemplo? Então, uma das opiniões é porque esse exemplo está próximo à realidade do aluno, por isso ele é muito rico. Então, esse é um exemplo que acontece nos livros didáticos aqui. Tá, o que mais? Porque é um caso equiprovável. O que mais? Alguém tem mais alguma sugestão aqui para me explicar por que eu usei esse exemplo? Não força nada, não? Pelo contrário.
Não, a ideia, nós estamos falando do ensino fundamental, tá? Então, um ponto importantíssimo é desvincular a ideia de probabilidade, tá, da ideia de contagens complicadas, tá? A contagem que você vai fazer aqui no ensino fundamental deve ser simples, não passar além aí do princípio multiplicativo. Mas, sabe, vocês deram várias explicações, tá? Mas a verdadeira razão pela qual eu escolhi esse exemplo é porque ele é um exemplo muito ruim, tá? A principal razão pela qual eu escolhi esse exemplo é porque ele é muito ruim, tá? E colabora para as pessoas terem uma visão errada do que seja a probabilidade, tá? Colabora para que as pessoas fiquem pensando que em qualquer situação em que você conta possibilidades, tá, que a probabilidade de um determinado evento é apropriadamente dada, tá, por número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Isso leva as pessoas a fazerem bobagens enormes na resolução de problemas. Tá? Então, vou mudar aqui o nome do... Não vou chamar mais de Pedro, não. Vou chamar de Usain Bolt. E mais 9 amigos vão disputar uma corrida. Tá? Vocês ainda acham que essa probabilidade aí está bem colocada, 3 décimos? Tá? Os outros corredores vão ser eu, o Luciano, que está lá atrás, aqui, etc. E aí vocês acham mesmo que essa probabilidade de todas as colocações para o Usain Bolt são realmente todas elas igualmente prováveis? Não. Gente, para que isto aqui faça sentido, é preciso que você tenha como defender de uma maneira razoável, tá, que você está diante de uma situação equiprovável. Tá? Se você estiver diante de uma situação em que essa equiprobabilidade, quer dizer, que as probabilidades iguais, não seja defensável de algum modo, tá? Isso colabora para que os alunos tenham uma visão errada, tá, do que seja a probabilidade. Dá a impressão de que qualquer maneira que você tem para resolver um problema, em que você lista as possibilidades, tá, isso corresponde, tá, a uma solução válida. Tá? Então, problemas desse tipo aparecem aí com frequência nos livros didáticos, porque são simples, porque é uma situação em que é acessível aqui para o aluno entender, ótimo. Tá? Só que, por outro lado, tá, é uma situação em que não há nenhuma razão para eu achar, a princípio, de que realmente essa colocação seja governada por chance. Tá? Numa competição esportiva, tá, a habilidade... Então, chance tem, a probabilidade tem uma presença aí. Tá? Não estou dizendo que um problema desse tipo não possa ser modelado probabilisticamente. Pode, as pessoas fazem isso. Mas tem uma outra componente, que é a componente de habilidade das pessoas. Tá? Então, eu sou bastante crítico, tá, da introdução de exemplos no ensino fundamental que você depois tem que desdizer. Tá? Isso aí é uma das frases muito felizes aí do Elon a respeito de ensinar matemática. Tá? É uma comparação muito boa que ele faz, que ensinar matemática, o professor de matemática, tá, tem que ter a mesma atitude do que os pais quando vão falar sobre educação sexual com seus filhos. Tá? Você não precisa contar todos os detalhes em qualquer época, tá? Mas jamais deve mentir. Quer dizer, você dizer que algo, está aqui um belo modelo equiprovável, o cara vai chegar depois, tá, e dizer, não, espera aí, equiprobabilidade aqui não funciona, é ruim. Tá? Então, tá bom, esse universo aqui é das crianças, tá? Mas não é um bom exemplo de uma situação governada pelo acaso. A gente poderia consertar essa situação. Tá? Quer ver uma maneira de consertar essa situação para que ela também fosse do universo infantil, tá? E aí ela ficasse correta? Tá? Em vez de
Deixa eu mudar essa situação assim. Ó. Vou riscar isso aqui. Vou dizer, 10 amigos, tá, vão disputar uma corrida em que os 3 primeiros ganham uma medalha. Tá? Aí, uma camiseta de cores, quer dizer, camisetas de cores diferentes, são sorteadas entre eles. E aí, qual é a probabilidade de que o menino de camiseta vermelha seja premiado? Agora, está correto, tá? Porque o que você está fazendo aqui é criando uma situação, tá, em que, quando você olha, tá, lá a posição do menino de camiseta vermelha, como ele foi sorteado, tá, a probabilidade de que ele chegue em qualquer posição agora é equiprovável, porque você criou aqui um mecanismo que fizesse com que as chances fossem iguais. Tá? Agora, infelizmente, tá, essa má interpretação, ela aparece, tá, em vários pontos, inclusive em gente que tinha a obrigação de saber mais. Léo, você pode mostrar aquela página lá, por favor? Isso aí é uma página da Caixa Econômica a respeito da loteria esportiva. Então, na loteria esportiva, não sei se o Loteca, tá, é um concurso no qual você tem 14 jogos, antigamente eram 13, agora são 14 jogos, tá, e em cada jogo você aposta no primeiro time, tá, ou no segundo time, tá, ou na coluna do meio, que é o empate. Tá? E aí a aposta mínima é um palpite duplo, quer dizer, num desses jogos você escolhe para fazer 2 apostas, enquanto nos outros você faz, tá, uma aposta só. Tá? Então, na página aqui da Caixa Econômica, tá, eles dizem aí qual é a probabilidade, tá, de que você ganhe no jogo fazendo uma determinada aposta dupla. Tá? E adivinha como é que essas probabilidades são calculadas? Então, aquele número que está ali, então, você pode ser premiado quando você acerta 14 jogos ou quando você acerta 13 jogos. Tá? Então, a maneira como está calculado aquela probabilidade de acerto para 14 jogos, tá, é o seguinte, quantos são os resultados possíveis, tá, para os 14 jogos aqui da nossa loteria. Então, cada jogo pode ganhar a coluna 1, a coluna do meio ou a coluna 2. Tá? Então, tem 3 resultados possíveis, tá, para cada jogo. São 14 jogos, então, há 3 elevado a 14 maneiras possíveis que pode sair, tá, o resultado aqui da Loteca. Tá? Agora, quando você faz uma aposta dupla, você está apostando em quantos desses jogos? 2 jogos, tá? que são esses resultados com a coluna do meio e esses resultados com a coluna 2. Tá? Então, o resultado que está ali, tá, é 2 sobre 3 elevado a 14. Tá? Se você faz essa conta, isso aqui vai dar 1 sobre aquele número que está lá, 2.391.484,5, tá, que eles arredondaram lá para aquele número. Tá? Tá certo isso? Vocês acham que, numa situação de loteria esportiva, tá, que os 3 resultados são realmente igualmente prováveis? Não.
depende dos times que vão estar jogando. Tá? E mesmo coletivamente, a coluna 1 sai com muito maior frequência do que a coluna 2, são os times que jogam em casa, por exemplo. Tá? Então, essa modelagem, tá, de que essa seja a probabilidade de vitória é enganosa. Tá? Não é, está errado. Tá? Então, existe um abuso. E no caso aí da Caixa Econômica, é um abuso feito por gente que devia saber melhor. Né? Ou seja, os cálculos, formalmente, tá, estão certos, mas eles fazem uma hipótese que não é uma hipótese razoável. Tá? Ele supõe que cada uma das possíveis ocorrências tenha a mesma chance de ocorrer, tá? O que não é algo razoável. Tá? E o que a gente está falando de modelagem. Tá? Então, alguém falou verdadeiro. Quando você faz modelagem, não precisa ser algo completamente verdadeiro, mas tem que ser defensável de algum modo. Tá? Então, esse modelo é ruim. Então, a gente tem muitas situações aí que aparecem, que também são acessíveis aos alunos, tá? Para não precisar fazer exemplos em que a gente força a barra, tá? Para criar modelos equiprováveis, tá? Onde eles não estão. Aí o aluno que aprende desse modo, tá? Chega depois, mais tarde, tá? E vai resolver um problema como o seguinte. Uma urna. Léo, não vou mais precisar. Ah, não, só uma coisinha. Um exercício que eu vou acrescentar para a tarde, tá? É entender de onde é que veio aquele 85.415 que está ali. Tá? Chegar àquele resultado. Tá? Claro, o que está a hipótese aqui é que todos os resultados são igualmente prováveis. Então, assumindo isso, chegar a esse resultado. Tá? Que caso que a probabilidade de você acertar exatamente 13 jogos é 1 em 85.415. Tá? Exercício aí para vocês fazerem hoje à tarde. Bom, então o exemplo que eu queria fazer, não preciso mais da tela, Léo. Então, uma urna tem 2 bolas brancas e 2 pretas, idênticas a menos da cor. Então, 2 bolas são retiradas em sequência, sem reposição. A pergunta é qual é a probabilidade de que ambas sejam brancas. Trinta segundos para fazer. Quase acabando o tempo. Alguém quer arriscar uma resposta aqui? 2 para 4. 2 para 4 vezes 1 para 3 é uma resposta que está aqui, que é 1/6. Alguém tem mais alguma resposta? Sem reposição. Alguém tem mais alguma resposta? Alguém
Está chegando a resposta 1/4? Então, essa resposta que está aqui está correta, tá? Embora essa maneira de pensar não seja a maneira de pensar adequada, tá, para levar para alunos do ensino fundamental. Então, por essa solução, eu estou vendo que quem sugeriu isso aqui, tá, conhece a ideia de probabilidade condicional, tá, que é o que está sendo usado aqui e que é uma maneira boa de resolver esse problema. Tá? Nós vamos fazer de uma forma que seja apropriada. Tá? Certamente você não quer, no ensino fundamental, construir todo o ferramental aí da teoria da probabilidade. O que você quer explorar, tá, é a ideia de casos favoráveis sobre casos possíveis, mas explorar da maneira correta. Tá? A maneira errada, tá, é você abordar esse problema, tá, pensando nos seguintes casos possíveis. Vou olhar a cor das bolas que vão sair. Eu posso ter 2 bolas brancas, eu posso ter 2 bolas pretas, eu posso ter a primeira branca, a segunda preta, e posso ter a primeira preta, a segunda branca. Tá? 4 possibilidades. Está errado dizer que são 4 possibilidades? Não. Tá? Se você olha a cor das bolas, tá, são 4 possibilidades, sim. Dessas 4 possibilidades, quantas correspondem ao evento cuja probabilidade eu estou querendo calcular? 1. Então, essa probabilidade vai ser 1/4. Tá? Isso aqui implica que a probabilidade que eu estou procurando é 1/4. Tá? Um caso favorável entre os 4 casos possíveis. Tá? Só que essa resposta aqui, que eu falei que está correta, tá, dá 1/6. Então, essa aqui deve estar errada, né? Porque se essa está certa e aqui deu um resultado diferente, deve estar errado. Onde é que está o erro? E, olha, isso é uma situação que ocorre. Tá? Já houve, em situações anteriores aqui no curso, colega de vocês me perguntando o que tinha de errado aqui nessa situação. Tá? Está errado, sim. Por que está errado? Não, peraí. Mais fácil mostrar, não. Eu quero saber o que está errado. Porque, vejam bem, vocês têm uma responsabilidade com os alunos, tá? Ao fazer problemas de combinatória e probabilidade. Não basta você falar, não, a minha solução é essa, tá? Logo a sua solução está errada. Isso não basta para o aluno. Tá? O aluno quer saber onde está o erro dele, tá? Onde é que ele está raciocinando de maneira errada. O caso branco e preto, preto e branco, acontece 2 vezes. Eu tenho 2 bolas brancas e 2 pretas. Caso... Bola branca, bola preta. O cerne aqui da questão é que esses 4 casos não são igualmente prováveis. Tá? Então, uma das coisas aí que a gente tem que dizer para os alunos, tá? E que vocês têm que usar também, é que equiprobabilidade não é de graça. Tá? Equiprobabilidade, tá, tem que ser demonstrada, tem que ser justificada. Tá? Mas, intuitivamente, tá, a gente pode pegar essa ideia que está aqui, tá, para explicar qualitativamente por que esses 4 resultados são diferentes. Tá? Tira uma bola da urna, olha a cor dela. Tá? Quando você for tirar a segunda bola, é mais provável que ela tenha a mesma cor ou que tenha uma cor diferente da primeira bola que você tirou? Diferente. Porque depois que você tira a primeira bola, tá, a cor dessa primeira bola é minoria ali na urna. Tá? Então, essas situações em que as bolas têm a mesma cor, intuitivamente, são menos prováveis do que essas em que as cores são diferentes. Tá? Agora, volto a dizer, em alguns casos não é fácil você explicar por que
não é equiprovável, tá? E aí a gente tem que virar a discussão, tá? Repito, para que você possa argumentar com equiprobabilidade, então, equiprobabilidade requer simetria completa entre as possibilidades. Ou seja, você tem que, de alguma maneira, mostrar que essas possibilidades são realmente indiferentes. Tá? O ponto de partida para você poder argumentar numa determinada situação que você tem equiprobabilidade, normalmente, é você ter um dispositivo que é feito para isso. Tá? Então, por exemplo, se você lança um dado, tá, e observa qual é a face que vai sair, tá, é razoável eu assumir que a chance de sair cada uma das faces é a mesma, tá, desde que esse dado seja fabricado com a forma de um cubo perfeito, pela simetria aí do poliedro regular, e de um material homogêneo. Tá? Se você sorteia uma bola em uma urna, e essas bolas são idênticas, tá? A menos de marcações que você faça nela, tá? Por isso que eu falei ali no enunciado que essas bolas são idênticas a menos da cor. Tá? Então, cada bola vai sair tão frequentemente quanto as demais. Então, o modelo equiprovável é um modelo razoável aqui nessa situação. Tá? Quando você lança uma moeda, então uma moeda ela tem a forma de quase que de um cilindro perfeito. Tá? Então, cada uma das faces da moeda, você tem razão para acreditar que uma face não seja melhor do que a outra. Claro, se a sua moeda for feita com um material, for feita plástico de um lado, tá? E ferro embaixo, tiver assim não vai ser assim. Tá? Mas moedas são feitas, são cunhadas aí com material homogêneo. Então, para argumentar com equiprobabilidade, tá, você precisa desse tipo de situação. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente modela, tá, apropriadamente este problema, tá, por meio de um modelo equiprovável? Então, cada vez, tá, que eu tiro uma bola da urna, tá, essa bola tem a mesma chance de sair do que cada uma das demais. Tá? Então, a maneira de eu tratar aqui o meu problema, tá, é supor que na minha urna eu tenho uma bola B1, uma bola B2, uma bola P1, uma bola P2, tem 4 indivíduos, tá, que têm a mesma chance de sair. Tá? Então, olhando para as bolas aqui, quer dizer, é como se, para facilitar o raciocínio, escreve um númerozinho em cada bola. Tá? Então, passa a ter a bola branca 1, a bola branca... Você diz, mas não tem lá. Então, coloca lá. Tá? Isso, às vezes, facilita a gente raciocinar nos problemas. Tá? Então, olhando desse modo, quantos são os casos possíveis para que eu vou observar, tá, ao tirar 2 bolas sucessivamente dessa urna? A primeira bola pode ser qualquer uma das 4 bolas. Então, eu tenho 4 possibilidades para a retirada da primeira bola. Pode ser a bola B2, por exemplo. Tá? Para a segunda bola, eu vou ter 3 bolas restantes na urna e a que vai sair pode ser qualquer uma delas. 4 vezes 3. Como em cada estágio, tá, as chances de sair cada uma dessas bolas tem a mesma, são iguais, essas chances são iguais, tá, essas 12 possibilidades que saem daqui são equiprováveis.
Tá? Então, aqueles 4 casos que estavam aqui não eram equiprováveis. Mas esses 12 casos aqui são equiprováveis. Tá? E aí, quantos são os casos favoráveis aqui nessa situação? Então, o que eu quero aqui no meu problema? Então, o evento pedido é ambas sejam brancas. Então, desses 12 casos, todos equiprováveis, quantos são aqueles em que ambas são brancas? Eu não preciso nem resolver um problema de combinatória aqui, né? Tem 2 possibilidades. Ou sai B1 depois B2, ou sai B2 depois B1. Tá? Claro, eu posso escrever 2 possibilidades para a primeira bola e depois uma possibilidade para a segunda. Tá? O resultado é 2. Então, o resultado aqui da probabilidade é igual a 2 sobre 12, portanto, é igual a 1/6. Então, selecionando para o problema, tá, a maneira adequada, tá, de formar um modelo equiprovável, tá, a gente consegue resolver esse problema, tá, por métodos elementares, tá, que não passam aí por probabilidade condicional. Esse tem sido o espírito, né, ou seja, de modelagem baseada em modelos equiprováveis, tem sido o espírito do que tem, por exemplo, sido pedido na prova da OBMEP. Na prova da OBMEP do 3º nível, tem caído sempre uma ou mais questões aí de probabilidade, tá, mas sempre questões que possam ser resolvidas via uma modelagem adequada, como número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui, que gosto bastante desse exemplo, desse próximo exemplo, porque vão ver que ele tem muito pouco, tá, de métodos de contagem. Nada contra o que o Luciano fez aí com vocês, não. Mas é importante que fique claro, tá, que modelagem probabilística é distinto de método para você calcular esses números. Então, a situação aqui é a seguinte. Você tem uma rifa em uma turma de 30 alunos. 15 compraram um bilhete, 10 compraram 2 e 5 compraram 3. A pergunta é, o que é mais provável? Que o aluno sorteado tenha comprado 1, 2 ou 3 bilhetes. Então, teve sorteio,
Tá, o aluno fala, ganhei. Eu quero saber o que é mais provável, que ele tenha comprado 1, 2 ou 3 bilhetes. Quem acha que é mais provável que ele tenha comprado um bilhete? Tem que achar alguma coisa, hein? Repetindo, quem é que acha que o mais provável é que ele tenha comprado um bilhete? Ninguém. Quem é que acha que o mais provável é que ele tenha comprado dois... um bilhete? Quem acha que o mais provável é que tenha comprado 2 bilhetes? Uns 20 pessoas aqui falaram. Quem acha que o mais provável é que ele tenha comprado 3 bilhetes? Meia dúzia, assim, mais ou menos, achou. Tá? Então, como estamos em épocas aí de democracia, etc., talvez a gente deva resolver deste modo. Tá? Tive mais gente aqui dizendo que a resposta são 2 bilhetes. Tá certo? Então, como é que a gente pensa aqui no problema? Embora ninguém aqui tenha se declarado para a resposta 1, tá? Normalmente aparece alguém que pensa que é mais provável que o aluno tenha comprado um bilhete, pensando que o número absoluto de alunos, tá, que comprou um bilhete é maior do que os que compraram 2 e 3. Tá? Então, quem presta atenção nesse número, tá, responde 15. Tá? Por outro lado, tem gente que presta atenção neste número aqui. Ora, um aluno que compra 3 bilhetes tem mais chance de ganhar do que um aluno que compra 2 bilhetes. Certo ou errado? Certo. Tá, mas só que essa não foi a pergunta. Eu não perguntei quem é que tem mais chance de ganhar. Um aluno que tenha comprado 1, um aluno que tenha comprado 2 ou um aluno que tenha comprado 3. Tá? Não é a pergunta. A pergunta é, uma vez tendo sido feito esse sorteio, tá, em qual dos grupos, tá, ele está. Então, a maneira de raciocinar aqui, tá, é que numa rifa, o que você sorteia numa rifa? O bilhete. Tá? Você não sorteia o aluno, tá? Sorteia o bilhete que ele tem. Tá? Então, o que importa aqui é que esses alunos que compraram um bilhete são 15. Tá? Isso faz que, no total, eles tenham um total de 15 bilhetes que pertencem a eles. Tá? Esses alunos aqui que compraram 2 bilhetes são 10. Portanto, no total, eles têm 20 bilhetes aqui. Tá? 20 bilhetes do total de bilhetes da rifa pertencem a esses alunos. E, finalmente, aqui tem 5, o que faz com que, no total, tá, eles tenham 15 bilhetes. Então, a questão aqui é escolher qual é o espaço amostral adequado, que é equiprovável. Tá? O espaço que é equiprovável aqui é o espaço dos bilhetes. Tá? E aí, olhando para os bilhetes, esse grupo aqui, coletivamente, tem 15 bilhetes, esse outro tem 20, tá? Esse outro tem 15. Tá? Portanto, como um grupo, os alunos que compraram 2 bilhetes têm mais chance de ser sorteado do que os outros 2. Então, o mais provável, tá, é que esse aluno sorteado, tá, tenha comprado 2 bilhetes. Tá? Então, essa é uma situação em que o importante, eu não perguntei qual é a probabilidade, tá, de que o aluno sorteado tenha comprado 2 bilhetes. Poderia ter perguntado. Tá? Essa probabilidade é 20 sobre 50, 40%. Tá? A probabilidade associada a esse evento. Tá? Mas o que eu fiz, e que muitas vezes é o que a gente faz em tomada de decisão, não é propriamente calcular probabilidades, mas comparar probabilidades. Tá? Se eu tenho 2 situações, tá? E uma situação tem maior probabilidade, tá, de levar um ganho, por exemplo, tá? Como é que isso, qual é a decisão que eu devo tomar. Tá? Então, um outro exemplo aí que aponta para
esse uso de probabilidade como instrumento de modelagem, é, na verdade, um exemplo muito antigo. Tá? Esse exemplo exemplos desse tipo apareceram, tá, lá nos primórdios da teoria da probabilidade, tá, estudados por Pascal, por exemplo, tá, e que deram uma perspectiva diferente, tá, a certas situações. Então, eu vou explicando aqui em linguagem moderna. Tá? A situação aqui é a seguinte. Você tem dois adversários de mesma habilidade disputam uma série de partidas. Primeiro a obter 10 vitórias, recebe o prêmio, vamos colocar um prêmio de R$200 mil. A série é interrompida quando está... o que eu vou querer fazer aqui? Está 9-7. E a pergunta é: como dividir o prêmio? Qual é a maneira justa aí de dividir este prêmio? O que vocês acham? Eu posso dividir esse 200 mil por 10 e depois... Dividir por 10? Por que por 10? São 10 vitórias. Não, mas 10 vitórias, mas ninguém chegou a 10 vitórias. Tá? Então, o Paulo César, professor de proporcionalidade aí da primeiro dia, talvez olhasse para esse problema e falasse: ora, este é um problema de proporcionalidade, divisão em partes proporcionais. Não, então não vou dividir em 10, tá? Vou dividir em 16, porque o número de partidas que eles disputaram efetivamente até agora foram 16 partidas. Tá? Então, uma primeira proposta é dividir em partes proporcionais ao número de vitórias já obtidas. Então, isso significa que o jogador A vai receber 9/16 de 200 mil e B recebe 7/16 de 200 mil. Até que dá isso? Alguém faz a conta aí para mim? Quer dizer, um recebe um pouco mais que a metade, né? O outro recebe um pouco menos que a metade. Tá, alguém fez a conta? 112.500, é isso? E 87.500, é isso? Paulo, alguma coisa me garante que essa proporção vai permanecer assim nos próximos jogos? Não, nada me garante nada. Tá? Falando,
Essa... Está errada a conta? Então, qual é o resultado? 175 a 25. Ah, não. Essa é uma proposta, tá? Claro que isso aí acontecesse assim de verdade, ia para a justiça, né? Ia ficar para sempre. Ia ter peritos contra e a favor, ia se arrastar aí por anos e anos, tá? Não, essa maneira não é uma maneira absurda de olhar para o problema, não, tá? Essa maneira de olhar para o problema não é absurda, tá? Essa maneira de olhar para o problema, tá? Olha para o passado. A modelagem probabilística nos dá uma maneira de olhar para o futuro. É para isso que serve a teoria da probabilidade, tá? Para você, diante de uma situação incerta, você reduzir de alguma maneira essa incerteza. Tá? Então, a segunda proposta, a lógica da segunda proposta é a seguinte. Dividir o prêmio proporcionalmente às probabilidades de vitória. Então, qual é a ideia aqui? Suponhamos que esses jogadores, tá, não puderam terminar isso, tá, e aí o final aqui desse jogo fosse parecido, né? Tem um filme divertido aí chamado, acho que é Feitiço do Tempo, em que o cara revive um único dia várias vezes, tá? Então, suponhamos que esses dois jogadores ficassem presos nisso aí, tá? E aí refizessem, tá, esse final de jogo muitas vezes. Então, algumas vezes o A ia ganhar, algumas vezes o B ia ganhar. Então, essa proposta, ela procura fazer essa divisão, tá, levando em conta que o A está bem mais próximo da vitória do que o B, e com isso a chance, tá, ou seja, se você repetir o final desse jogo um número muito grande de vezes, tá, A vai ganhar com muito maior frequência do que B. Tá? Então, essa segunda proposta é dividir o prêmio proporcionalmente às probabilidades de vitória. Tá? Então, e quais são essas probabilidades de vitória? Alguém falou 7/8, 1/8. Correto, tá? Então, uma maneira da gente pensar é contando todas as possíveis histórias aqui desse jogo. Tá? Então, esse jogo aqui está 9/7. Tá? Então, como é que ele pode prosseguir? Deixa eu fazer na horizontal aqui, que vai dar mais espaço. O jogo está 9/7. E, a partir desse jogo, dessa situação, há duas possibilidades. Ou o A ganha, tá? Se o A ganhar, fica 10/7, e aí A é o vencedor. Tá? Se o B vencer, o jogo passa a estar 9/8 e tem que prosseguir. E aí, novamente, nesse prosseguimento, ele pode se dar com a vitória de A ou de B. Se o A vencer, fica 10/8 e o A, novamente, é o vencedor. Se o B vencer, fica empatado, 9/9. E aí, novamente, eles têm que jogar. O A ou B, então, podem vencer essa última partida. Tá? E aí, ou o jogo termina 10/9, ou termina 9/10. Nesse caso aqui, com a vitória de A. Nesse caso aqui, com a vitória de B. Logo, a probabilidade de B ganhar é 3/4, certo? 4 casos possíveis, 3/4, certo? Não. Não é, porque essas situações não são equiprováveis. Tá? Então, se a gente pensa aqui no que está acontecendo, tá? Essa possibilidade aqui corresponde a metade, tá, da chance associada ao primeiro resultado. Então, a probabilidade aqui é 1/2. Tá? E aí,
com 50% de chance, tá, eu chego aqui nessa situação. Tá? E aí, novamente, metade da metade, tá, um quarto, o resultado vai ser a vitória de A. E, finalmente, para chegar aqui um quarto, meio a meio de novo. Tá? E esse meio a meio vem dessa hipótese. Tá? Essa hipótese aqui está dizendo que quando esses dois adversários, tá, jogam uma partida, as chances de vitória são as mesmas para eles. Tá? Então, a probabilidade de que o B seja o vencedor é 1/8 apenas. Tá? Então, de acordo com essa proposta, A recebe 7/8 de 200 mil, que vai ser 175 mil. Né? E B recebe apenas 1/8, que é igual a 25 mil. E o que há de interessante aí nesse exemplo, né, é que ele é muito atual. Tá? Vai dizer, puxa, as pessoas fazem isso quando vão dividir um jogo? Não, tá? Mas esse tipo de raciocínio é o que é usado, por exemplo, para você estabelecer preço, tá, de papéis, tá, negociados aí, no mercado de capitais. Tá? Esse tipo de raciocínio, tá, ele é o que está por trás aí desses instrumentos sofisticados aí que são usados no mercado financeiro. Tá? Alguém tem uma maneira mais rápida aí de... Quem deu a resposta 7/8, 1/8, não tem certeza se desenhou a árvore. Talvez alguns de vocês tenham percebido que poderiam ter chegado a esse problema de maneira mais rápida, não? Pela distribuição, né? A distribuição calcula logo de uma vez 1/8, o resto é voar. Chegar não é difícil a gente concluir que a probabilidade de B ganhar é 1/8. Mas aí normalmente dificulta no máximo 3 jogos. Tá? Mas vai ter os 3 jogos? E aí posso... então, se não vão ter os 3 jogos, como é que eu posso considerar que vão ser 8 possibilidades? Então, a resposta é, podemos considerar que são 3 jogos, sim. Então, a maneira mais rápida, tá, de resolver este problema e suas variantes, tá, é você mudar ligeiramente as regras, tá, sem mudar o resultado do jogo. Tá? Então, se por acaso acontece isso aqui, tá, é claro que o B não vai estar mais afim de ficar jogando isso aqui só por amistoso. Tá? Então, quando um adversário, não tem mais chance de ganhar a competição, tá, se interrompe a série. Tá? Mas a gente podia ter dito o seguinte, não, por esportividade, tá, nós vamos sempre jogar o número máximo de partidas possível por uma série como essa. Qual o número máximo de partidas que eles têm que jogar? Se um adversário ganha quando chegar a 10 partidas, 19 é o número máximo. Tá? Então, eu podia mudar a minha regra, é o seguinte, eles vão jogar 19 partidas, tá? E quem obtiver mais vitórias, leva. Isso muda o resultado do jogo? Não. Porque o que obtiver mais vitórias, tá, num jogo de 19 partidas, tá, obrigatoriamente tem 10 ou mais vitórias. Tá? Então, ele chega à 10ª vitória. Então, é equivalente. Se você pensar desse modo, você pode dizer, então, para simplificar a modelagem, vamos fazer com que esses jogadores disputem realmente as 3 partidas que restam. Tá? Ainda que o A ganhe antes,
faz ele jogar as 3 partidas que restam. Tá? Isso não modifica o resultado do jogo. E aí, se eles vão jogar as 3 partidas, qual é a única forma do B virar esse jogo? Ele ganhar todas as 3. Então, essas 3 partidas, há um total de 2 ao cubo possibilidades, tá? E apenas em uma delas o B ganha. Então, a probabilidade de B sair com a vitória é realmente 1/8. Tá? Aqui não faz muita diferença, mas se o jogo tivesse sido interrompido faltando mais partidas aí para terminar, isso dá uma solução bem mais simples do que fazendo a árvore de enumerações, tá? e chegando aí ao resultado final. Tá? Então, também para enriquecer aí a discussão da tarde, tá? Talvez vale a pena aí mencionar, para quem não conhece, tá? Um problema também que é muito motivante em termos de discussão, tá? E também eu convido que vocês também discutam hoje à tarde, né? Se vocês fizerem uma busca na internet, no Google, por esse tópico aqui, chamado The Monty Hall Problem, problema de Monty Hall, tá? Vocês vão encontrar milhões de páginas da internet relativas a isso. Tá? E esse problema, cerca de 10, pouco mais, talvez que isso, anos atrás, acendeu, tá, uma discussão muito interessante a respeito de modelagem probabilística, tá, e de como, na verdade... Então, se vocês se sentem mal, às vezes, assim, por não olhar para um problema de probabilidade, fazer um modelo e ter uma intuição, não se sintam mal, tá? Porque muitos autores aí dizem que isso é inato, tá? Ao ser humano, que o ser humano tem dificuldade realmente de raciocinar com incerteza, com probabilidade, e isso, inclusive, se reflete no fato de probabilidade ser algo que apareceu aí na matemática apenas lá na época do Renascimento, tá? Muito tempo depois, tá? Das outras partes aí da matemática. Tá? E aí, esse problema mostrou como é democrático, tá? Essa falta de intuição probabilística, tá? Porque o que aconteceu foi que esse problema foi proposto em alguns locais aí, num programa de rádio, numa coluna de problemas no jornal, uma cadeia de jornais americano. A autora que propôs deu a solução correta, tá? E aí um bando de gente, incluindo várias pessoas com formação em probabilidade estatística, caíram em cima dela dizendo que o que ela estava propondo como solução era uma bobagem. Tá? E aí, hoje em dia, é quase que um problema obrigatório assim, para ser discutido em qualquer curso de probabilidade. Então, eu vou só enunciar o problema. Tá? Eu acho que muitos aí conhecem, tá? E vou deixar para vocês ótimo tema aí para a hora do almoço. Tá? Vocês vão querer discutir esse problema na hora do almoço. Então, o problema é o seguinte: você tem um programa de prêmios, tá, em que você tem 3 portas fechadas. Aí, atrás dessas 3 portas, existem, numa delas tem um prêmio, tá, e nas outras 2 tem algum objeto indesejável. Tá? Por exemplo, um bode. Tá? Isso aqui é um bode. Isso é um bode. Tá? Então, no programa, ele funciona do seguinte modo: você não sabe o que está atrás de cada porta. Então, as portas estão fechadas, mas o apresentador sabe. Tá? Aí você aponta para uma porta. Tá? O apresentador, então,
abre uma das outras duas, chega aqui para uma das outras duas portas, e mostra que atrás dessa porta aqui que você não escolheu, tem um bode. Tá? E lhe dá a oportunidade, caso você deseje, de trocar de porta. Só para esclarecer, você quer o dinheiro, não quer o bode, não. Tá? Te dá a oportunidade, tá, de trocar de porta. Tá? E a pergunta é se você deve ou não trocar de porta. Tá? Então, neste momento, existe a porta que você apontou, a outra porta, ambas fechadas. Tá? Então, portanto, atrás de uma delas você tem o prêmio. Tá? E da outra você tem um bode. Tá? E a dúvida existencial é se você deve ou não trocar. Quem não conhecia esse problema? Quem conhecia o problema, mas nunca se conformou com a solução? Pois bem, então eu convido vocês a discutirem esse problema aí na hora do almoço. Tá? Hoje à tarde, na sessão de problemas, é um bom ponto para discussão. E, de qualquer forma, na sessão de amanhã, tá, eu posso rapidamente também falar sobre o meu argumento para a solução, que certamente não vai convencer todos, não. Estou acostumado com isso. É isso, gente.